Kubis apando previsinto o agadum vajim asad. Tobrimi kim fanta de seguir, tu como foge tam beria to gevosh mi sade parevija sad. Ayush kanas bashkosh mikas eba bijoba beidi mod bekes bariyashim tomoko foge tampa jo kibiama sodom como fon mishat beri shekotomo tibia faz. Bem, já se passaram 40 anos que este fenômeno me acompanha. Vou dizer uma coisa, depois de 40 anos cheguei a esta conclusão. Esta linguagem desconhecida, ou linguagem incompreensível, língua estranha, como dizem os evangélicos, na versão Reina Valera, que é uma versão mais completa, uma versão mais a versão totalmente fiel ao texto original, como indicou o profeta Cacau Felipe, aparece só a palavra línguas. Não tem línguas estranhas, a não ser na versão espanhola. Na versão espanhola, Reina Valera. Mas depois de 40 anos, eu vou dizer uma coisa. Depois de 40 anos, esta linguagem desconhecida é Deus e o diabo ao mesmo tempo. E existe e não existe ao mesmo tempo. Como assim? Existe e não existe ao mesmo tempo. Como assim? É como o desenho animado. O desenho do Pica-Pau, o desenho do Tom e Jerry, o desenho do He-Man, né? Esse desenho do He-Man ou do Pica-Pau existe e não existe ao mesmo tempo. Quando você liga o DVD, ele existe. Quando você desliga o DVD, ele deixa de existir. Existe e não existe ao mesmo tempo. Então essa linguagem desconhecida, estas línguas desconhecidas ou linguagem incompreensível, existe e não existe ao mesmo tempo. É como um desenho animado, como eu falei ainda agora. Como assim? O bem e o mal ao mesmo tempo. A humildade e a pobreza. No livro Sefer Yetzirah, ele fala nos dois extremos do eixo espiritual, o bem e o mal. O que é o bem e o mal? A humildade e a pobreza. Deus, 100% humilde de espírito. O arcanjo Samael, Lúcifer, 100% pobre de espírito. Então, no meio dos dois, entre Deus e o diabo, entre Jesus e o arcanjo Samael, está o ser humano. O ser humano é um híbrido, uma mistura do bem e do mal, uma mistura de humildade e pobreza. A árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da ciência da humildade e da pobreza, ou árvore da ciência da humildade de espírito e da pobreza de espírito. É o ser humano. No ser humano, o lado mal, pobre, é a carne e o sangue. E o lado bom e humilde é o espírito e a alma. A mente humana, o cérebro humano tem dois hemisférios, direito e esquerdo. Nesses dois hemisférios, o esquerdo é a parte racional da mente humana, o espírito. E o hemisfério direito, eu classifico o hemisfério direito, ou vice-versa, o hemisfério direito é a alma do ser humano, o lado emocional do ser humano. O ser humano, você pode comparar como um copo com água. A água é o sangue. E o espírito e a alma? Você coloca 2 pitadas, 50 gramas de sal e 50 gramas de açúcar. E dissolve dentro desta água. Dentro do copo. Né? O sal simboliza o espírito do ser humano. E o açúcar, a alma, num só corpo.
Kidum Dobrefushin Deban, Bagavation Dead, Koboshmem, Kabaishi, Tovasa, Kabarema, Havo, Have. Sempre quando eu abro este canal aparecem estas duas palavras, Have. Pelo que me consta, Have é Javé, Jeová, Javé em espanhol, Have, que o J em espanhol tem som de R, R cultural, Have. Uma vez lancei no Google Tradutor a linguagem desconhecida, falei Have, e aparecia a palavra Raven, que é corvo em inglês. Interessante. Que mistério, entendeu? Então esta linguagem desconhecida é como um desenho animado. Eu citei o Pica-Pau, por exemplo, uma das minhas citações. O Pica-Pau, ele existe e não existe ao mesmo tempo. Existe e não existe ao mesmo tempo. Quando você liga o DVD, o disco DVD dentro do aparelho, ele existe. Quando você desliga, ele deixou de existir. Existe e não existe ao mesmo tempo. É Deus e o diabo. Um bispo da Igreja Universal, eu vi ele falando no rádio, ele disse assim, que na Bíblia tem três vozes. A voz, interessante, ele disse que tem três vozes dentro da Bíblia. A voz de Deus, a voz do ser humano e a voz do diabo. E, para terminar, eu quero destacar Mateus 5,3, quando Jesus de Nazaré disse, se o teu olho direito te faz tropeçar ou pecar, arranca-o. Mas será que deve ser arrancado o olho literal? Alguém me disse assim, conheci um homem que era ladrão e que desejava deixar de roubar. E o que foi que ele fez para parar de roubar? Ele usou solda cáustica para cegar seus dois olhos, direito e esquerdo. Mas ele errou. Eu entendi que ele errou. O arrancar o olho direito significa desviar o olhar, né? Se ele tem um olhar de adultério, desviar um olhar. Se alguém não consegue parar de olhar com olhares de adultério, ele vai cegar ou arrancar os dois olhos do rosto? Não. Arrancar significa desviar o olhar. Aonde eu quero chegar? Por exemplo, eu fiquei viciado em Jeremias capítulo 19. Jeremias capítulo 18 do parágrafo. Jeremias capítulo 18 do parágrafo 19 ao 23, em que ele faz uma oração pedindo a Deus a morte dos seus inimigos. Salmo 71, Salmo 70, versículo 3, nova tradução na linguagem de hoje, oração pedindo ajuda, que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. A pessoa vai ficar repetindo isso o tempo todo? Salmo 109, versículo 6, se eu não me engano, versículo 6 ou 8, toda vez eu me esqueço. Salmo 109, versículo 6 ou versículo 8, que o meu inimigo morra logo e que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Salmo capítulo 55, parágrafo 15, a morte os surpreenda, desçam vivos para o inferno, porque a maldade está nas suas habitações, no interior deles. A pessoa vai ficar repetindo esses versículos da Bíblia o tempo todo? Não. Orar pela morte dos seus inimigos, como em Jeremias capítulo 18, do parágrafo 19 ao 23, final? Não. Pronto. É como Mateus 5,29. Se o teu olho te faz pecar, ou se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Arrancar significa desviar o olhar. Thanks you very much. Thanks for watching
Muito agradecimento por assistir. Amizade do YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. FJ, Hemisfério Direito, o seu canal. Fernando José Nascimento Júnior se despedindo, dizendo boas-vindas.